Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Wander. Venho falar com você aqui um instante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei. Também compartilha com nossos vídeos. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Em Atos 6:1 está escrito o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuaremos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Irmãos, os irmãos podem se assentar? A palavra de hoje é sobre um homem que eu particularmente admiro muito. Hoje nós vamos falar sobre a vida de um irmão em que ele foi muito importante. A história dele foi uma história que talvez nem todas as pessoas saibam, mas eu tenho certeza que o que ele fez é algo que Deus admirou. E eu não sei se já houve outro homem na terra capaz de fazer o que ele fez. Mas continuando, ainda no livro de Atos, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicador, e Timão, e Parmenás, e Nicolau, proselito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e cresciam as palavras de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia nos fala sobre Estevão o seguinte: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sinereus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então, o que a Bíblia nos fala até aqui é que Estevão, cheio da fé, ele iria pregar nos lugares, e conforme ele fazia a pregação, surgiam pessoas que iriam confrontá-lo, pessoas que iriam ir lá com o objetivo de unicamente menosprezar. Eu acredito que essas pessoas viram Estevão como um certo rival, de certo modo, afinal de contas ele estava falando a palavra aqui, e sua sabedoria era tanta que o povo acolhia e ouvia a Estevão. Porque Estevão era um homem sábio, cheio da fé e cheio de poder. A Bíblia nos fala isso. Aleluia, verdade. Agora, a parte interessante aqui, como eu disse, é que a Bíblia fala de Estevão como um sábio. Sábio, geralmente, é alguém que tem uma idade mais avançada. Quando se fala em sábio, se espera alguém que já viveu muitos anos na vida, cometeu erros, sabe do que está falando. Quando se fala em sábio, se fala de uma pessoa em que dá bons conselhos, uma pessoa que sabe de muitas coisas, que é muito inteligente. Mas Estevão, ele era um jovem. Estevão tinha aproximadamente 16 anos de idade. Glória a Deus. Um sábio com 16 anos de idade. Os irmãos veem como ele era diferenciado. E não só era sábio, como também era cheio da fé e do poder. Glória a Deus. Mas continuando. Aleluia. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele realizava as obras de Deus entre o povo. Ele curava as pessoas. Ele realizava aquilo, fazia a vontade de Deus. Ele era um homem usado, um homem que Deus usava para fazer a sua obra. Ele fazia coisas que outros achavam difícil. E quando chegavam lá, quem é este homem que tanto falam pela cidade? Quem é este homem que dizem ser sábio, que dizem pregar a palavra com poder e sabedoria? Chegavam lá, encontravam alguém com 16 anos. Devo ter entrado no lugar errado, não é possível que seja esse, mas é aquele ali. Mas aquele cara não tem barba na cara, vai estar pregando palavra sábia. Onde é que já se viu isso? E menosprezavam Estevão por sua idade.
menosprezavam Estevão. Eles não queriam saber o que estava dentro de seu coração, dentro de sua cabeça. Eles não queriam saber do quão bem Estevão falava, do quanto ele sabia. Não, eles só queriam julgar a sua aparência e o fato de ele ter nascido há pouco tempo. 16 anos, hoje em dia é considerado como uma criança perto de alguém que viveu 50, 60, 70, 80. 16 anos é o início da vida. As pessoas ainda não sabem o que elas querem fazer. Com 16 anos, a maioria das pessoas cometem erro que no futuro vão se arrepender. As pessoas decidem fazer coisas e depois mudam de ideia. Com 16 anos, as pessoas decidem, não, eu quero essa profissão. Depois chega no meio dos 25 e decide, não, isso foi um erro. Se eu fosse jovem de novo, eu teria escolhido diferente. Mas aqui estava Estevão, 16 anos de idade, e um sábio, um homem usado por Deus. Glória a Deus, aleluia. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sinereus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sua sabedoria e ao Espírito que falava. Essa cena agora eu gostaria que os irmãos pudessem imaginar. Lá estava Estevão, vivendo a sua vida, falando da palavra, sendo usado por Deus, e de uma hora para outra chegava alguém e chamava Estevão para uma disputa. Queria disputar com Estevão, queria dizer, não, eu sei mais do que tu. Você não é tão usado por Deus assim, não. Você é uma farsa, você não sabe de nada. Mas então chegavam lá e perdiam. Então eu acredito que essa pessoa que perdia saía com ressentimento e com uma raiva. Porque as pessoas, não é todas as pessoas que sabem aceitar a derrota. É muito difícil uma pessoa perder e sentir no seu coração felicidade. Isso é quase impossível. Ah, eu perdi, mas que bom que tu ganhou. Não, tu jogou bem, tu fez tal coisa bem, foi de maneira justa. Não, as pessoas procuram no seu subconsciente um motivo. Ah, eu perdi essa vaga de emprego. Pô, mas também, olha quem estava concorrendo comigo. Ah, não, mas ó, eu perdi essa prova. Mas também, olha o que caiu aqui, não tinha nada do que eu estudei. As pessoas procuram motivos para satisfazer o seu coração, porque ninguém aceita a derrota. Glória a Deus, aleluia. É quase impossível achar alguém que aceita a derrota e sai na rua com um sorriso no rosto. É quase impossível achar alguém desse jeito. Então o que acontecia? Se plantava em seus corações uma semente, a semente da vingança. O que é a vingança? A vingança é o sentimento de realização de que você conseguiu vencer a outra pessoa, nesse caso mais específico. Então eles pensavam assim, não, eu posso não ter conseguido bater boca com ele, eu posso não ter conseguido discutir com o Estevão e ganhar, ele é muito sábio, mas eu conheço um cara, pastor Alex, se botar o Estevão e esse cara aqui, dá 2 minutos o Estevão sai chorando. Não vai conseguir. Então ia lá, chamava outra pessoa. Essa outra pessoa chegava lá e dizia, não, quer saber? Tu pode até ter feito isso, mas tu não vai conseguir me vencer. Chegava lá, Estevão falava com tamanha fé, falava com tamanho poder que a pessoa ia e dizia, não há como ir contra este homem, porque Deus está ao seu lado. E isso continuou por algum tempo. Eu não acredito que foi 1, nem 2, nem 3, não. Eu acredito que várias pessoas tinham ressentimento contra Estevão. Porque se agora, com a idade de 16 anos, ele já tinha tamanho poder e tamanha fé, o que seria deles daqui a uns anos quando Estevão ficasse mais velho e mais sábio? Quando ele tivesse mais esperança, mais experiência. Haveria espaço para essas pessoas? Haveria um espaço para os enganadores, para os falsos? Não haveria. Porque o povo não é cego, o povo sabe identificar uma pessoa que é usada por Deus, alguém que faz milagres, alguém que Deus está ao seu lado. Então, os seus inimigos não aceitaram uma derrota. E o que eles fizeram? Eles fizeram o que a maioria dos perdedores fazem. Eles maquinaram alguma coisa. Eles fizeram planos de vingança e planos para que Estevão fosse condenado. Glória a Deus. Eles fizeram planos para tirar Estevão. Sai fora, Estevão. Eles tentaram arrancar Estevão à força. Se nenhum de nós pode vencê-lo, então vamos destruí-lo. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então eles contrataram pessoas para dizer: não, eu ouvi aquele
blasfêmia contra Moisés, falou blasfêmia contra Deus, ele falou tal e tal coisa. Eles contrataram pessoas para dizer isso. Eles atacaram a reputação. Eles atacaram. Deus poderoso, aleluia, Deus poderoso. Eles atacaram. Eles atacaram a reputação de Estevão. A sua reputação. Para o profeta, a sua reputação é tudo. Traremos isso para o dia de hoje. A verdade é que se é um pastor muito famoso, um pastor, uma pessoa que é mundialmente reconhecida, e você fala assim, olha, tal dia essa pessoa vai estar na minha igreja. A igreja enche. Porque aquela pessoa tem uma reputação que diz, não, aquele cara é usado por Deus, aquele cara faz milagres, aquele cara, ele levanta o paralítico, Deus usa ele, através dele, o milagre vem. Chega no dia, a casa enche. A igreja está lotada. Por outro lado, chega uma pessoa que diz, não, aquele cara ali cometeu erros, aquele cara ali, ele está no pecado. Eu sei que ele está no pecado. E bota o mesmo cara pregar naquela igreja. Chega no dia dele pregar, a igreja é vazia. Por quê? Porque a sua reputação diz muito sobre o pregador. Aleluia! E era isso que eles estavam atrás. Eles estavam caçando a reputação de Estevão. Aleluia! Eles estavam taxando Estevão como um hipócrita. Alguém que pregava a favor de Deus, mas pelas costas falava mal de Deus. Um hipócrita, um velho. Alguém que manipulava o povo. Alguém que depois que o povo ia embora, ria da cara do povo. Era isso que eles estavam tentando pintar. E excitaram o povo, os anciões e os escribas. E investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Aleluia! Então, lá estava Estevão, um dia normal, pregando a palavra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor botava no seu coração, quando de repente entra naquele lugar, umas pessoas mal encaradas, vamos dizer assim, vamos imaginar isso. Umas pessoas mal encaradas, e olha para ele e fala assim, é você que é o tal do Estevão? Sou eu. O que tu quer comigo? Nós queremos te levar. Me levar, mas me levar para onde? Não, tu vai preso, tu vai pro conselho. Mas por quê? Que crime que eu fiz? Tu falaste mal de Deus. Tu pecaste contra Deus. Estevão sendo inocente, ninguém gosta de ser. Ninguém gosta quando sofre acusações. Ninguém gosta de ser acusado. É a mesma coisa que no local de trabalho a pessoa dizer, ó, eu vi você roubando tal coisa. Sendo que você não roubou, você não fica alegre com isso. Então Estevão estava sendo acusado de ir contra Deus. Ele não estava sendo acusado de falar mal do pastor da igreja dele. Ele não estava sendo acusado de falar mal de um irmão. Ele não estava sendo acusado de falar de um familiar. Ele estava sendo acusado de falar de Deus. Todos estão compreendendo a intensidade da acusação até agora? Aleluia! Mas então, Estevão, sem ter outra escolha, porque o povo estava contra ele, a Bíblia nos diz, eles pegaram o povo, os anciões e os escribas. Não havia ninguém ao seu lado. Aí ele olha para o amigo da direita, não tem nada a ver com ele, se ele falou foi ele, não fui eu. Olha para o amigo da esquerda, da direita, não, eu também não sei nada, eu estava sozinho quando ele falou, não sei de nada. E todo mundo sai de perto, porque a semente da dúvida foi plantada. Uma coisa é uma pessoa dizer, eu vi você roubando. Agora 2, 3, 4 pessoas dizer, eu vi você roubando, aí fica difícil. Porque quando uma pessoa te acusando já é ruim, agora várias, aí é difícil. Mas mesmo assim, ele foi. Porque Estevão não tinha nada a temer. Ele não fez nada de errado. Inocente nenhum tem de correr da justiça de Deus. Não existe essa de inocente fugitivo. Quem tem um coração humilde, quem tem um coração limpo, não precisa se esconder, não precisa baixar a cabeça. Pode andar na rua com a cabeça erguida. Então ele foi. Porque ele tinha confiança que qualquer mal entendido ele ia embora. Então,
levantaram falsas testemunhas. Novamente, mais pessoas ainda acusaram Maomé. E fez aquela fila ali, todo mundo dizendo, eu vi, ele falou tal coisa de Deus. Ah, eu vi também. Tu viu? Ah, eu vi. Vai junto. Então todo mundo se junta e todo mundo acusando aquele homem e falando mal daquele homem. E ele lá, parado. Eu imagino que ele devia estar sentado no lugar, na sua consciência ali, ele devia estar pensando, oh Deus, o que está acontecendo aqui? O que eu fiz para esse povo, para se levantarem contra mim? O que fizeram? O que até onde vai essa nação? Porque este ataque várias pessoas. O que é isso? Então, e apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Então agora ele falava mal de Moisés, falava mal de Deus, falava mal desse lugar e falava mal da lei. Pintaram o cara como ser humano horrível, falava mal de tudo. Ele ia lá e não ficava feliz com nada. Eles queriam dizer para o povo que Estevão era um ser humano que vivia falando uma coisa pela frente e fazendo outra pelas costas. Aleluia. Pintaram ele como traidor, mentiroso. Estevão ali, ouvindo. Às vezes houvesse até pessoas que ele conhecia no meio daquelas que o acusaram. Pessoas que ele olhava no olho todo dia e talvez alguma vez na vida já chamou de amigo. Mas ali estavam aquelas pessoas. E elas estavam vermelhas, coradas ao mentir? Não, estavam mentindo como se não fosse nada. Não, tranquilo. E estavam ali. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então agora eles estavam inventando coisas que ele estava inventando até de outras coisas. Cada vez mais era aumentada a mentira. Glória a Deus. Então, agora nessa parte aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque agora acontece algo que eu particularmente fico maravilhado. Peço perdão. Bom, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Agora, vamos recapitular um pouquinho. Aquele homem, ele foi acusado, traído, mas ele estava lá sentado com o rosto calmo. Ele não estava planejando, falando mal, falando palavrão contra esses que estavam acusando ele. Normalmente uma pessoa quando fica com raiva, ela fala coisas que se arrepende depois. Ela xinga pessoas de vários palavrões, mas ali estava Estevão, parado, calmo, no seu canto, pensando, sem se estressar. E o inimigo, vendo que não conseguia mexer com Estevão, ficava enraivado. Por que eu não consigo fazer ele tremer? A gente já mentiu sobre esse cara. A gente colocou a multidão contra ele. A gente botou os anciões contra ele. A gente fez a igreja contra ele. Por que ele continua tão calmo? A gente destruiu a vida dele. Cada degrau do que Estevão representava. Estevão representava ser um sábio e um homem de Deus. Isso foi destruído. Aos olhos do povo, ele era um charlatão mentiroso. Mas ainda assim, apareceu com o rosto tranquilo. Né? Então, olhando para ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia. Irmãos, essa parte do rosto de um anjo, ela é interpretativa, porque cada um pode imaginar um anjo da maneira que vocês imaginarem. Mas eu gostaria de pintar uma imagem na cabeça dos irmãos agora. Eu tenho certeza que todos os irmãos estão familiarizados que Deus representa a luz. Deus representa tudo aquilo que é claro, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é bom. Então eu quero que vocês imaginem agora Estevão, um jovem de 16 anos, sentado em algum lugar ouvindo, talvez estivesse até acorrentado. Eu quero que vocês imaginem o rosto dele calmo e uma certa luz sobre o rosto dele.
um rosto que era bonito de se ver, um rosto que era um rosto que brilhava, um rosto que tinha uma aura sobre ele. Parecia que Estevão não era dessa terra. Ele era um homem, mas seu rosto era diferente. Seu rosto exalava algo mais. Essa era a presença de Deus na sua vida. Então, depois de acusação, depois de mentir o que dava para mentir, então um dos anciões se levanta e diz para Estevão: Estevão, é verdade tudo que estão te falando, tudo que estão falando de ti? É verdade? Tu fez mesmo isso aí? Vai, te defende. Agora eu vou te dar uma oportunidade. Vai, se defende. O que Estevão poderia ter feito? Um homem normal nessa circunstância ia tentar se defender, ia tentar falar palavras de: você sabe que eu não fiz isso, eu nunca dei mau testemunho, Deus está vendo, vocês vão ver, vocês vão queimar, vocês são horríveis, vocês são monstros, tomara que todos vocês morram. Mas não, Estevão continuou calmo, e ao invés de se estressar, você sabe o que ele fez? Ele pregou para o povo que estava lá. Aleluia. Estava sendo julgado, mas nem quando estava sendo julgado se esqueceu da palavra de Deus. Irmãos, se formos ver na Bíblia agora, Estevão falou uma página inteira, daqui até aqui, só o julgamento dele, o que ele falou, certo? Eu não vou ler, obviamente, cada coisa que ele falou, porque senão a gente não ia ser daqui das 3 da manhã, né? Mas eu vou resumir. Ele falou de Abraão até Salomão. Ele falou cada detalhe da história. Ele começou falando de Abraão e terminou falando de Salomão. Esse tempo que ele devia estar se desculpando por alguma coisa, esse tempo que ele devia estar provando a sua inocência, ele estava pregando. Vocês estão me acusando? Então ouçam a palavra de Deus. Ouçam o que aconteceu. Então as pessoas diziam: você não prega, você fala mal contra Deus. Vai lá o cara e prega toda a palavra. Prega sobre Abraão até Salomão. Então aquelas pessoas que estavam lá deviam ficar de boca aberta. Ele sabe tudo isso? Não, mas rapaz, mas eu não fazia melhor. E aquelas pessoas começaram a ver alguma coisa de errado ali. Começaram a se irritar ainda mais. Porque quanto mais sucesso uma pessoa tem, mais raiva o inimigo tem. Então, e disse ele, Atos 7:2, e ele disse: homens, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então ele continuou contando toda a história. Foi até Salomão. Aqui ele está falando no caso pelas palavras do Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarás, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? E Estevão, ele ainda continuou, mas ele fez mais do que continuar. Agora que ele já havia falado a palavra, agora que ele havia mostrado a que ele veio, agora ele confrontou. Vocês dizem que eu não sabia a palavra que eu estava falando. Toma, daqui de Abraão até Salomão. Vocês me acusam de não conhecer o meu Deus, mas está aqui, eu acabei de pregar. E ele fala: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardareis. Não aguardaste. E o povo ouvindo aquilo, você sabe o que o povo fez quando ouviu aquilo? O povo ficou com raiva. Porque o acusado está falando para mim a verdade. O homem que eu devia julgar, o homem que eu devia me sentir superior
seguidor, porque Estevão era bom. E todo mundo sabe que quando uma pessoa que é muito boa cai no joelho, aqueles que não são como ele vão lá e aproveitam para ajudar. Deus poderoso, É verdade. O irmão cantava muito bem, mas agora o irmão está desafinado ali. Eu canto muito melhor que ele, eu sempre soube. Não sabe de nada. Deus poderoso. Eu sempre fui aquele irmão ali na ajudar. Aquele pastor, esse desviou da igreja, eu sou muito mais usado que ele. Porque é isso que as pessoas fazem. Quando vê que alguém está caído, elas vão lá e chutam. Quando o Estevão estava de pé, não havia ninguém que fizesse isso com ele. Aleluia. Glória a Deus. Porque todos viam ele pregando com poder e sabedoria. Não existia ninguém que ia lá e dizia: mas Estevão prega mal, hein? Mas eu sou melhor que tu. Porque todos reconheciam. Mas agora que ele estava ali e ele estava confrontando eles, a raiva tomou conta do coração. E a Bíblia nos fala que eles não se aguentaram. Todos eles se levantaram e correram para pegar Estevão. Agressão física. Nós não estamos falando de simplesmente dar um tapa no ouvido, não. Nós estamos falando de várias pessoas batendo ao mesmo tempo. Nós estamos falando de quebrar os ossos, sangue. Nós estamos falando aqui de humilhação humana. Devia ter cuspido no coitado de Estevão, devia ter tratado Estevão mal. Eles não aguentaram e atacaram, porque é isso que o inimigo faz. Se o inimigo não pode te trazer para o lado dele, ele tenta te derrubar. E se tu resiste à derrubação do inimigo, se tu resiste às obras do inimigo, então ele tenta acabar contigo. Se nem quando ele está caído nós podemos bater, então quanto objetivo nós temos? Vamos matá-lo. Ele não pode ficar vivo. Porque mesmo depois de tudo que nós fizemos, nós ainda não conseguimos perturbá-lo. Vamos matá-lo logo. E essas próximas partes agora são fortes. Eles arrastaram Estevão de dentro da cidade até fora da cidade. E isso não foi confortável, não. Foi na base do soco, na base do chute, bateram nele, quebraram os dentes. Aleluia. Fizeram tudo que dava para fazer. E depois jogaram ele na rua, do lado de fora. Mas não acabou, porque não era suficiente. Eles ainda pegaram pedras e jogaram contra Estevão. Naquela época, obviamente não existia armamento avançado. Naquela época era tudo na base da espada, na base dos punhos, na base da pedra. Uma pedra sendo jogada na cabeça de Golias foi capaz de matar Golias com um golpe só. E Golias quem era? Um gigante. Estevão era um jovem de 16 anos. Estava sendo apedrejado. A dor que ele devia sentir era inimaginável. Mas quando ele estava ali sofrendo, ele não planejou. Estevão não amaldiçoou ninguém. Talvez algumas pessoas naquela posição iriam gritar para Deus e dizer: Deus, o que tu está fazendo, Deus? Eu sempre preguei a tua palavra, guardei a minha vida para ti, e agora tu permite que eles façam isso comigo? Cadê tu, Deus? Aleluia. Por que tu não está vendo o meu sofrimento? Mas Estevão não. Estevão não reclamou contra Deus. Estevão não blasfemou. Pelo contrário. Estevão, mesmo sentindo toda aquela dor, mesmo sendo jogado no chão, apedrejado, chutado, tendo seus ossos quebrados, ele ainda teve a força. Porque eu não digo isso força física, eu digo força de vontade. Força física permite a um homem levantar uma mesa, carregar uma madeira, algo do gênero, mas força de vontade permite ao homem caminhar pelo fogo. A força de vontade transforma um homem simples em um homem grande. A força de vontade transforma um irmão simples, um irmão humilde, no maior dos pregadores de Deus. A força de vontade transforma vidas. Aleluia. E naquele momento de morte, naquele momento que ele estava perdendo a visão, porque algumas pessoas dizem que quando a pessoa está perto de morrer, passa a famosa imagem na frente dos seus olhos.
O que eu particularmente acredito que seja algo como revendo toda a sua vida, e você começa a pensar, não, mas eu nunca fiz tal coisa, eu vou para o céu, não vou? É o momento que você coloca tudo na balança. O momento que você pergunta, será que eu vou encontrar Deus? Ou será que eu não consigo ir para o céu? Então, naquele momento, no momento da morte, tem essa sentença. Mas ainda assim, Estevão teve coragem, usando toda a força que ele era permitido usar, com os ossos quebrados, ele teve a vontade de olhar para cima. Ele não tentou lutar de volta, ele não usou a força dele para dar socos, não. Ele não tentou correr, não. Ele usou a força de vontade dele, a força que ainda restava, para olhar para os céus. Mas por que, irmão Alberto? Por que, pastor Alex? Ele olhou para o céu para xingar Deus, será? Será que foi por isso? Não foi por isso. Ele olhou para os céus e o que ele viu? Ele viu os céus se abrindo na sua frente. E ele viu Deus. E não só isso, ao lado de Deus. E a Bíblia nos fala que ele disse em voz alta. E não é uma coisa de uma pessoa que está morrendo, não tem força para falar. Não, ele falou com a voz alta. Ele disse, olha, os céus se abriram, eu estou vendo Deus. Aí aquela pessoa que está lá, que estava agredindo Estevão, ela para e ela olha para o céu e... Mas não tem nada. Mas o céu hoje só tem o sol lá, pastor Roberto. Como assim? Não estou vendo nada. Se eu não estou vendo, esse aí está louco da cabeça. Mentiroso até o último momento. Está morrendo, mas ainda está mentindo. Talvez está tentando se salvar. Se ele dizer agora que ele viu Deus, talvez nós paramos com isso e não vamos mais matá-lo. Mas aí eles olham para o céu, não tem nada lá. Não tem nenhum passarinho voando lá. Ele deve ser louco. E continuaram jogando pedra nele. E naquela época não era somente os homens que faziam isso, mas as crianças, as mulheres, até os idosos, todo mundo. Era um ataque coletivo. E eles não olhavam para onde acertavam. Acertavam no olho, talvez já devia ter deixado cego. Meu Deus. Acertavam na boca, no rosto. O rosto dele estava deformado. Aquele jovem que tinha um rosto de anjo, agora tinha um rosto ensanguentado. Agora tinha um rosto irreconhecível. Mas ele ainda estava lá, olhando para cima. E agora, ele falou o seguinte: ele teve a graça para suportar o sofrimento. E vejam só o que ele disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Isso é muito parecido com o que Jesus disse. Jesus, quando estava para morrer, lá na cruz ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas aqui, Estevão, a ponto de morrer, diz: Jesus, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Vocês sabem o que é isso? Isso é convicção. Isso é certeza de que ele iria para o céu. Aleluia, glória a Deus. Isso não é, Senhor, por favor, perdoe os meus pecados, por favor, Senhor, me receba no céu. Ele não disse, por favor, ele disse: Senhor Jesus, receba a minha alma. Ele tinha certeza que ele iria para o céu. Ele tinha certeza que o que ele sofreu, aquele sofrimento que ele passou, não foi em vão. E quando ele viu Jesus ali, quando ele viu Deus, ali ele teve certeza. Glória a Deus. Ali eu imagino que com um pouco de força que restou no seu rosto, ele abriu um sorriso. Não um sorriso de um homem que estava a ponto de morrer. Um sorriso sádico, um sorriso olhando para a morte, não. Aquele foi um sorriso puro. Glória a Deus. Aquele foi um sorriso sincero, um sorriso de felicidade verdadeira. Não foi uma felicidade que vai passar daqui a 1 ou 2 segundos, não. Aquilo foi uma felicidade que veio da alma. E enquanto batiam Estevão estava ali sentindo a Deus. Enquanto apedrejavam Estevão estava ali sentindo o Senhor Jesus.
E ele ali, na hora da morte, o seu rosto, ele estava olhando para os céus. Agora, a maioria das pessoas teria usado suas últimas palavras para dizer que ele ainda teve força de falar mais ainda. Além de ter falado isso que ele falou, que ele disse, Senhor, recebe o meu Espírito, não parou por aí. E o povo continuou apedrejando, e continuou dando chute, e continuou batendo nele, e ele ainda teve força. Deus poderoso. Nos tempos atuais, se uma pessoa dá um soco no estômago de alguém, essa pessoa já não tem força para mais nada, já perde a respiração, já fica... Mas não, o Estevão está passando sofrendo 10 vezes pior que isso. Mas ainda encontrou força para falar. Em voz alta ainda. E agora o que Estevão falou? Qual foram suas últimas palavras? Se suas palavras tinham sido, Senhor, receba o meu Espírito, o que mais tem para falar? Ele diz o seguinte, Senhor Deus, não lhes imputes este pecado, perdoe-lhes. Então, isso, eu vou ser agora completamente honesto com os irmãos, agora eu vou falar do meu coração. Eu fico admirado, eu fico boca aberta com isso. Porque ele estava morrendo, ele sofreu, foi acusado, e seu último momento de preocupação foi para aqueles que estavam atacando. Ele não pediu, Deus, mata todos eles, Deus, que todos que me acusaram caiam mortos, amaldiçoa todos eles. Não. Ele pediu, Deus, não faça-lhes pagar por esse pecado. Se bateram em mim, se me apedrejaram, se me mataram, não faça-lhes pecar, não faça-lhes sofrer este pecado, perdoe-os. Então, falando isso, ele morreu. Um homem normal não aguentaria nem 10% do que Estevão sofreu. Na primeira vez que começassem a acertar a sua cabeça, tem uma grande chance de ele já ter morrido ali. Traumatismo craniano, alguma coisa pior. Tinha essa possibilidade, mas ele aguentou. E não importa por quanta dor ele passou, ele não se esqueceu de seus inimigos. Ele não se esqueceu de orar a Jesus. A história de Estevão, por isso que eu digo lá no início, é algo que eu não sei dizer se já houve outro homem como ele. Porque para mim não houve. Era um jovem de 16 anos. Um jovem, praticamente uma criança. Estevão não viveu sua vida. Hoje em dia, pelos termos atuais, Estevão nem era maior de idade. Aleluia! Ele era um menor. Talvez até quando ele estava em fase de crescimento não fosse muito alto, pastor Roberto. Fosse um jovem, talvez fosse baixo, talvez fosse magro. Não tinha experimentado a vida. Ele não errou. Ele não fez nada para se arrepender. Ele não teve filhos, não continuou sua linhagem, não se casou, não fez nada. A vida dele foi do início ao fim dedicada a Deus. Aleluia. Existe alguém como ele? Não existe. Alguém que estava disposto a perdoar os seus assassinos. Somente Jesus foi capaz de tamanha coisa quando estava morrendo. Jesus se sacrificou por todos nós. Jesus fez isso. Mas Jesus era o Filho de Deus. Estevão era um homem como eu e você. Estevão não podia realizar aqueles milagres que Jesus realizava sem a ajuda do Senhor. Estevão precisava de Deus, que Deus lhe usasse. Estevão não podia transformar pão em água. Estevão não podia curar os cegos. Estevão não podia fazer isso. Ele só podia fazer o que Deus lhe mandava fazer. Se Deus dissesse para ele, bota a mão na cabeça dessa pessoa, ela vai ser curada agora. Estevão botava e a pessoa saia curada. Mas se ele dizia, eu quero que tu saia curada, botava a mão, não acontecia nada. Porque Deus não funcionava aquilo. Mas então, esse homem de carne e osso sofreu tudo isso, não abandonou a Deus. Não falou mal de Deus, não falou mal de Jesus, não amaldiçoou ninguém. Dá para se dizer que ele foi um perfeito seguidor de Jesus. O que Jesus fala? Perdoe. Ele perdoou. Jesus fala na Bíblia que devemos perdoar os nossos inimigos, devemos esquecer das coisas erradas. E Estevão, ele fez isso. Agora eu pergunto para os irmãos,
Vocês sabem qual é a diferença entre nós, eu, você e Estevão? Nenhuma. Porque o Deus que ele serve é o Deus que tu serve. É o Deus que eu sirvo, é o Deus que ele serve, o Deus mesmo. Aleluia. Estevão era feito de carne e osso. Eu e você somos feitos de carne e osso. Mas fazer o que ele faz, fazer o que ele fez, isso é muito difícil. Porque nós, como seres humanos, nós sabemos como é fácil pecar no dia a dia. Eu vou dar um exemplo cotidiano. Você está andando pela sua casa, quando você vê, você bate o seu braço numa porta, num lugar, e você, na hora da raiva, solta um palavrão e fala o nome feio. Deus poderoso. Algumas pessoas costumam até falar o nome do diabo quando isso acontece. Ali você já pecou. Alguma pessoa te irrita e você fala um palavrão horrível, ou você fala, tomara que essa pessoa morra. Ali você já pecou. É muito fácil pecar. É muito fácil. Mas mesmo assim, há o perdão. Estevão, ele nos conta uma história. Essa história de Estevão, ela foi trágica, porque se Estevão não tivesse morrido com 16 anos, quem sabe o quanto mais ele teria afetado a Bíblia. Talvez ele fosse um homem muito importante. Talvez ele fosse um homem muito, muito usado. Mais do que gente, talvez as coisas que Estevão fosse fazer na terra seriam coisas que até hoje nenhum outro irmão ia ter feito igual. Deus maravilhoso. Mas ele foi cortado de tudo isso. Irmãos, a verdade é aquilo. Sempre é mais fácil falar do que fazer. Jesus. A verdade é que o que nós aprendemos com isso é o que nós já sabemos. Nós sabemos que nós devemos seguir os caminhos de Jesus. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Nós já sabemos disso. Deus poderoso. Eu sei que Deus perdoa 70 vezes 7 por dia. Eu sei disso. Eu li a Bíblia, eu conheço o que eu tenho que fazer. Eu sei dos mandamentos. Eu sei disso. Mas ainda assim, durante o dia, a pessoa pode se perder e não fazer, e cometer um erro, um engano. Eu vou falar uma coisa para vocês agora, que talvez os irmãos concordem comigo, que é uma coisa que eu sempre falo para minha mãe. A pessoa, quando decide seguir a Deus, ela ignora tudo que está do pescoço para baixo. Daqui para baixo tem que ignorar. Tem que ignorar a tua carne, ignorar os desejos da carne, ignorar tudo. Ignorar o teu coração, porque o coração do homem é mentiroso. Tu só tem que se concentrar aqui. Porque é aqui que Deus faz a obra. É aqui que aquele que está errado, Deus entra, mexe na sua cabeça e ele se conserta. É aqui que a palavra de Deus entra. É verdade. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E ela tem que estar todos os segundos no nosso coração. A Bíblia, para mim, ela é algo que você vê e você tenta viver de acordo com o que diz nela. Ela está aqui para nos ensinar a como reagir no nosso dia a dia. Se formos fazer que nem Estevão, agora, da próxima vez que você vai sair daqui, amanhã alguém vai te acusar de alguma coisa, tu não vai perder a tua cabeça, vai ficar calmo. Porque você sabe que você não fez nada de errado. Você vai passar por um momento difícil na sua vida, mas você vai permanecer calmo. Porque você sabe que assim como Estevão viu a Deus quando ele estava, o céu se abriu quando ele estava morrendo, você também vai ver a vitória. E você nem precisa quase morrer. É verdade. Quando você estiver passando por uma fase difícil, você vai se lembrar do sacrifício deste homem. Do que ele passou. E de que ele nem por um segundo duvidou de Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos hoje é essa. Glória a Deus. E então eu já estou prestes a finalizar, mas antes eu gostaria de dizer algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é sobre o conselho. Lá no início, não sei se os irmãos lembram, mas levaram Estevão para um conselho. Esse conselho ele era formado pelos anciões e pelas pessoas mais importantes. E o julgamento humano errou. Então, novamente, eu falo para os irmãos agora. Não se importe tanto com o que o homem diz de ti. Não se importe tanto com o que o homem pensa de ti.
Mas mantenha na tua cabeça o que Deus está vendo tu fazer. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de passar para o pastor dessa igreja. O pastor podia orar para a revelação. Podia continuar a obra do Senhor. Deus maravilhoso. Muito obrigado ao pastor Rogério pela oportunidade. Gostaria de fazer uma oração antes de passar para o grande homem de Deus. Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos disse aqui nessa noite hoje, por tudo que entrou no nosso coração aqui nessa noite. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos fez perceber aqui nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por nos permitir chegarmos até aqui. Muito obrigado, Deus, por nos permitir, Senhor, ver essa história de Estevão. Muito obrigado, ó Pai, por deixar, Senhor, os teus ensinamentos, a tua palavra aqui na terra, ó Pai. Obrigado por perdoar o homem que é pecador, a mulher que é pecadora, mas obrigado, Deus, por não nos abandonar. Obrigado, Deus, por sempre estar com a sua mão aberta, com seus braços abertos para receber, ó Pai, a todos aqueles que precisam. Muito obrigado, Senhor Deus amado, por tudo que o Senhor realizou por mim nessa noite. É o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém.